Inicialmente eu pretendia gravar este vídeo para falar sobre o preconceito que muitos cristãos têm com o worship. O que seria o worship? É um estilo musical cristão mais voltado para adoração, para aqueles momentos de contemplação, de glorificação a Deus, de exaltação a Deus, aquela atmosfera mesmo de adoração. Então, é por isso que muitas pessoas que criticam worship falam que é como uma espécie de mantra, um mantra gospel, que é algo cheio de emoção e vazio de conteúdo, que tem muita coisa da carne. Mas eu já gravei um vídeo falando a respeito das mãos levantadas, porque eu era contra e porque hoje eu sou a favor. Eu já postei no meu canal, então se você quiser saber a minha opinião sobre o worship, é só ir lá. Mas este vídeo tem a ver com esse assunto também do worship, mas eu quero falar de uma maneira geral sobre o culto. Qual que é o propósito principal do culto? Muitas pessoas vão para um culto. Quando eu falo de culto é na igreja, né? No templo, na reunião de pessoas de uma igreja, principalmente domingo à noite. Mas por que as pessoas vão para o culto? Qual que é o propósito da maioria delas? Infelizmente, a grande maioria das pessoas vai para o culto para esperar alguma coisa de Deus, esperando receber alguma coisa de Deus, esperando receber uma bênção de Deus, quando na verdade o propósito verdadeiro do culto, a verdadeira intenção do culto não é esperar alguma coisa de Deus, não é receber nada de Deus. O propósito principal do culto, que seria o ideal, é você entregar, ou seja, é o inverso. Em vez de você receber, você entrega, você doa, você dá a Deus. O que você deve dar a Deus? A sua própria vida, a sua vida como um todo, né? Você consagra a sua vida a Deus, você oferece o seu louvor, a sua adoração, a sua devoção, no caso dos dízimos e ofertas, você contribui para a obra de Deus, enfim, você entrega. E nesse ato de entrega a Deus, nesse ato de submissão total à vontade de Deus, a você colocar sua vida inteiramente à disposição de Deus, e você reconhecer que é pecador, você reconhecer a dependência de Deus, de que sem Deus você não é nada, de que toda a honra, glória e louvor deve ser dados a Deus. Quando você presta esse culto, porque você não vai para o culto, você presta culto a Deus. Então você se reúne na igreja com seus irmãos em Cristo para prestar o culto a Deus, para prestar toda essa devoção, toda essa sua reverência, sua adoração, com o propósito de você realmente reconhecer a sua dependência de Deus, reconhecer que sem Deus você não é nada. E muitos, principalmente os reformados, no caso, eles se baseiam, né, eles descrevem o culto, né, a ordem do culto para os reformados, para os presbiterianos, enfim, para os cristãos reformados de maneira geral. Eles seguem o que está lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8, é o chamado do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, no caso Isaías, vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, segundo os reformados, os presbiterianos, o culto é dividido em 4 partes, que é a adoração, contrição ou confissão de pecados, edificação, que é uma hora da palavra, e o envio. Aí, no caso, a edificação
que seria o ponto central, e é o ponto central do culto, é quando você é edificado pela palavra de Deus, que é a hora que é feita a leitura da Bíblia e a pregação da palavra. Então, então, nós não vamos pegar para ouvir a palavra, claro. É óbvio que o momento central do culto, o momento principal do culto é a pregação da palavra de Deus, o sermão. Mas para que você possa ouvir o sermão, para que você possa não somente ouvir, mas reter o sermão em seu coração, para que as palavras ditas no sermão possam chegar até o seu coração, para que o Espírito Santo possa trabalhar em sua vida por meio da pregação da palavra, por meio do sermão. Você precisa ter entregado sua vida, você precisa de toda essa parte inicial do culto, que é entrega, que é devoção, é reverência, que é a parte dos dízimos e ofertas também, que é você reconhecer a sua dependência de Deus, reconhecer que sem Deus você não é nada, reconhecer que você é um pecador ou um pecador, e que confessar os seus pecados diante de Deus, para que só então, após entregar tudo, toda a sua vida, toda a sua devoção, todo o seu louvor, sua adoração, após entregar todo o seu ser para Deus no início do culto, o seu coração está preparado para receber a palavra. Ou seja, você primeiro entrega. O propósito principal de você ir para a igreja é você entregar. Você somente está preparado para receber alguma coisa de Deus se você entregar primeiro. Então, o primeiro você tem que entregar a Deus, você tem que se entregar, você tem que se doar a Deus, inclusive por meio do louvor, da adoração, dos dízimos e ofertas, para depois receber da parte de Deus a mensagem, para depois receber a palavra. Porque somente quando você esvazia o seu coração de tudo aquilo que afasta você de Deus, de tudo aquilo que tira a sua concentração, de tudo aquilo que tira o foco que você deve ter em Jesus Cristo, você estará preparado para receber a palavra. Que aí sim, quando você se entrega totalmente a Deus, quando você presta culto a Deus, porque nós somos devedores de culto, nós vamos para a igreja, participamos do culto porque somos devedores de culto. Então aí sim nós estaremos preparados para receber a palavra. Mas e as bênçãos? As bênçãos vêm de acordo com aquilo que Deus diz para nós, porque somente Deus, por ser eterno e nos conhecer desde onde nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. Porque quando nos esvaziamos do nosso eu, quando nos esvaziamos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, abala nossa comunhão com Deus, quando entregamos todo o nosso ser para Deus e recebemos a sua palavra, estaremos edificados, estaremos alimentados, estaremos saciados e prontos para receber as bênçãos. Ou seja, as bênçãos vêm em terceiro lugar. Primeiro ocorre a entrega, depois a edificação, a alimentação pela palavra, e somente aí você está preparado para receber as bênçãos de Deus. Porque o nosso foco central não deve ser nas bênçãos de Deus, e sim no Deus da bênção. Porque focando nossas vidas, todo o nosso ser, todo o nosso existir no Deus da bênção, estaremos preparados para receber as bênçãos de Deus. E como diz aqui, vejamos outros textos que eu gostaria de deixar. No Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Eu acredito que esse era um desejo do salmista de estar sempre na casa de Deus. Se ele pudesse, ele moraria lá. Esse texto pode ser interpretado de duas formas. Literalmente, que é o desejo do salmista de estar sempre na casa de Deus, se possível morar lá. Se ele pudesse, ele moraria lá. E a segunda interpretação, a interpretação figurada, interpretação espiritual, eu diria, no sentido de estarmos sempre na presença de Deus. Como? Por meio dos momentos devocionais. Porque o verdadeiro devocional ocorre quando você está sempre na presença de Deus, não somente de manhã, num momento breve do dia, mas em todos os momentos você está na presença de Deus. Você está meditando na palavra de Deus, você está com um hino na cabeça, um louvor na cabeça, você até cantarolando um louvor, você está sempre ao longo do seu dia meditando na palavra, compartilhando textos bíblicos na internet, no meio das redes sociais, no meio de vídeos no YouTube como este, orando, porque a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar,
Então você está sempre em comunhão com Deus. A presença de Deus se torna algo, não se limita apenas a um lugar, mas a presença de Deus você sente todos os momentos da sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é obviamente que a igreja também não se limita apenas a um templo. A igreja somos nós, corpo de Cristo, família de Deus. E sobre a adoração a Deus, que eu falei aqui no começo desse vídeo, Jesus disse para a mulher samaritana o seguinte, lá registrado no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, obviamente, é com todo o nosso ser voltado para Deus. E em verdade é uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, não uma adoração falsa, artificial. E finalmente aqui na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, um texto que muitos sabem de cor, mas pouca gente realmente pratica, o que está escrito aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só saberemos qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, quando nós deixamos de apegarmos às coisas desse mundo, quando nós não permitimos que esse mundo nos roube a adoração, o louvor que deve ser dado exclusivamente a Deus, que somente a Ele deve ser dado toda a honra, glória e louvor. Então que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida, que se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, curta o meu canal, que Deus abençoe, mande esse vídeo para todo mundo que você quiser, que achar que precisa assistir essa mensagem, que Deus abençoe e até depois, se quiser.